Olá, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos 10 primeiros artigos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Para quem está na pegada dos concursos, este material aqui é um guia completo, analisado artigo por artigo para dominar aqueles pontos que são sempre cobrados. Então vamos lá! E para começar, é essencial a gente pegar a filosofia por trás do pacto. Essa citação do preâmbulo, olha, ela resume tudo. A grande ideia é que direitos humanos não são um favorzinho, um presente do Estado. Não, eles já nascem com a gente, simplesmente por sermos pessoas. É por isso que precisa existir uma proteção internacional, que vai além das fronteiras e das leis de cada país. Bem, nosso roteiro de estudo está dividido em 5 partes, bem organizadinho. A gente começa com os princípios gerais do pacto, depois vai para as obrigações dos Estados, aí mergulha de vez nos direitos da pessoa, passa para as proteções à liberdade e, para fechar com chave de ouro, as garantias do processo. É uma análise esquematizada do artigo 1º ao 10º. Então, vamos lá. Seção 1. Princípios do pacto. É aqui que a gente entende a base de tudo, sabe? O porquê dessa convenção existir. A gente vai dar uma olhada nas ideias centrais que guiam o texto inteiro, começando lá pelo preâmbulo. O preâmbulo já deixa bem claro qual é o objetivo: fortalecer aqui nas Américas um sistema baseado na liberdade da pessoa e na justiça social. Ele faz uma conexão direta, olha que interessante, entre ter instituições democráticas e respeitar os direitos humanos. Uma coisa sustenta a outra, são os pilares de uma sociedade justa. Certo. Seção 2. Obrigações dos Estados. Agora a gente sai um pouco da filosofia e pisa no terreno prático. Afinal, o que os países que assinaram o pacto têm que fazer, na real? Os artigos 1º e 2º são literalmente a espinha dorsal de todas essas obrigações. Agora, atenção total aqui, porque essa distinção é crucial para provas. O artigo 1º, ele impõe uma obrigação imediata. É um dever de respeitar, ou seja, não violar os direitos, e garantir, que significa agir para que todo mundo possa exercer esses direitos. Já o artigo 2º, ele é tipo um dever de casa para o Estado. Ele precisa criar leis, adaptar o que já existe, para que os direitos da Convenção virem realidade no dia a dia do país. Um é para já, o outro é um processo. Seção 3. Direitos da pessoa. Agora sim, a gente entra no coração da Convenção, os direitos civis e políticos. Vamos ver como o pacto protege a nossa existência perante a lei, a nossa vida e a nossa integridade. O artigo 3º pode até parecer simples, mas ele é de uma profundidade imensa. Ele garante o nosso direito de existir para além. Pensa bem, sem personalidade jurídica, uma pessoa não pode ter uma casa no seu nome, não pode assinar um contrato, não pode nem processar alguém. É basicamente o direito a ter direitos. E chegamos ao artigo 4º, o direito à vida. O ponto aqui que, nossa, sempre cai em concurso é essa expressão, em geral, desde o momento da concepção. Isso mostra quando a proteção começa, ainda que a interpretação exata disso gere bastante debate, né? O artigo também proíbe que alguém seja privado da vida de forma arbitrária. E para os países que ainda mantêm a pena de morte, o pacto impõe regras muito, mas muito rígidas. E esses pontos aqui, olha, são para memorizar. É proibido voltar com a pena onde ela já foi abolida. Também não pode ser aplicada para crimes políticos. E mais, existem proteções para grupos específicos. É vedada para menores de 18, maiores de 70 e para gestantes. E, por fim, todo condenado tem o direito de pedir perdão, indulto ou a redução da pena. Seguindo, o artigo 5º protege a nossa integridade pessoal em 3 dimensões: a física contra agressões, a psíquica contra o sofrimento mental e a moral contra humilhações. A proibição da tortura e de tratamentos cruéis ou degradantes é absoluta. Não tem mas, não tem exceção. E além de proibir a tortura, o artigo 5º traz outras garantias importantes para quem está preso. Repara nos pontos. A pena é pessoal, não pode atingir a família. Presos provisórios e os já condenados ficam separados. E o tratamento de menores de idade é especial. E o mais importante, a finalidade da pena, a ressocialização. O objetivo é reformar e readaptar, e não só punir. Seção 4. Liberdade e dignidade. Agora a gente vai ver como o pacto protege a liberdade no seu sentido mais físico mesmo, proibindo de vez a escravidão e colocando regras bem claras para qualquer tipo de prisão ou detenção. O artigo 6º é direto ao ponto, absoluto. Escravidão, servidão, tráfico de pessoas, tudo isso é completamente proibido. Aqui não tem margem para interpretação, não. É uma vedação total e completa.
Mas muita atenção aqui. O próprio artigo faz questão de esclarecer algumas situações que não são consideradas trabalho forçado. Isso é muito importante para não cair em pegadinha. O trabalho de um preso, o serviço militar, o serviço durante uma emergência como uma calamidade e aquelas obrigações cívicas normais são as exceções que estão no texto. O artigo 7º, por sua vez, garante o nosso direito de ir e vir. A regra geral é a liberdade. A prisão é sempre a exceção. E ela só pode acontecer pelos motivos que estão previstos na lei e seguindo todo o procedimento legal, justamente para evitar prisões arbitrárias, feitas sem fundamento. E, no momento em que alguém é detido, uma série de garantias é ativada. A pessoa precisa ser informada do porquê da prisão, ser levada a um juiz rapidinho, a famosa audiência de custódia, e tem o direito ao habeas corpus. E um detalhe final que é muito cobrado. A regra é não prender por dívida. A única exceção é o não pagamento de pensão alimentícia. Bom, chegamos na nossa última seção, as garantias do processo. É aqui que os artigos 8º, 9º e 10º trazem todas as garantias judiciais para assegurar um julgamento justo e a aplicação correta da lei. É uma parte um pouco mais densa, mas é fundamental. O artigo 8º, ele estabelece o grande princípio do devido processo legal. Ele garante que qualquer pessoa, não importa se é um processo criminal, civil, administrativo, enfim, tem o direito a uma audiência justa, com um juiz imparcial e tudo isso dentro de um prazo razoável. Essa tabela aqui é um excelente resumo para a hora de revisar. O artigo 8º detalha um monte de garantias mínimas, principalmente no processo penal. A presunção de inocência, o direito a um advogado, o direito de não produzir prova contra si mesmo, o direito de recorrer. Cada um desses pontos é um pilar da justiça e, claro, é muito explorado em questões de concurso. O artigo 9º consagra o princípio da legalidade em matéria penal, um dos mais importantes de todo o direito. Não existe crime sem uma lei que o defina antes e nem pena sem que ela esteja prevista. Isso traz segurança para todo mundo, impedindo que alguém seja punido por uma lei que foi criada depois do fato. E aqui vem uma exceção muito importante à regra da irretroatividade. A lei penal não volta no tempo, a não ser que seja para beneficiar o réu. Se uma lei nova for mais branda, aí sim ela pode se aplicar a fatos que já aconteceram. É a chamada retroatividade benigna da lei penal. E para finalizar nossa análise artigo por artigo, o artigo 10º estabelece o direito a uma indenização caso uma pessoa seja condenada por um erro do sistema de justiça. É o reconhecimento de que o Estado pode errar e, quando esse erro é tão grave, ele tem o dever de reparar o dano que causou. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu a teoria, os artigos, as garantias, tudo bonitinho no papel. Mas e na prática? Hoje, quais são os maiores obstáculos para que esses direitos, escritos há décadas, sejam uma realidade de verdade para todas as pessoas no nosso continente? Isso só mostra que o estudo desses temas é, acima de tudo, uma tarefa que nunca termina.